Oi, que prazer te ter aqui. Senta, fica à vontade, pega um café, um leite, um bolo e vamos conversar hoje sobre audiolivro, hábitos de leitura e cricas do mundo literário. Eu recorrentemente penso sobre essa questão do audiolivro, porque audiolivro é uma coisa muito presente na minha vida, sabe? E eu penso nisso porque teve uma vez que eu abri, eu não sei se era um Instagram e tipo um print do post do Twitter, ou se era no Twitter do Instagram, né, da Meta. Mas enfim, o post era o seguinte: todos concordamos que audiolivro não é leitura. E foi ali que eu descobri que as pessoas não achavam que audiolivro era leitura. E aquilo alugou um triplex na minha cabeça. Sabe, já teve algum assunto que você ouviu e pensou tipo, por muito mais tempo do que o aparentemente necessário? Então, pra mim, essa questão do audiolivro não ser considerado leitura, né? Porque o meu contato com a leitura, ele é desde muito cedo. A minha mãe sempre leu muito pra mim. O que acontece? O meu avô, pai da minha mãe, ele tinha uma banca de jornal. E aí, na adolescência, minha mãe gostava muito de ler e ela lia muita revista. Então, você sabe, né, como funciona a banca. Então, tinha muita revista. Aí tem essa situação de banca assim também, que é, você junta todos os selos de você comprar toda semana na banca, né? E vai lá e troca por algum brinde ou algum livro especial e tudo mais. Tanto que alguns livros aqui da minha estante são da época que meu avô tinha a banca de jornal. E acabaram virando relíquias aqui na minha estante. E nisso, né, de juntar as coisas da época da banca de jornal do meu avô, a minha mãe, ela colecionou uma série de livros que era de historinhas da Disney, sabe? Essas histórias que a gente conhece os filmes hoje, era livro de história mesmo, só que era um livro infantil. E minha mãe sempre amou isso. E aí, quando eu nasci, né, ela começou a ler essas histórias pra mim. E, nossa, parece que, tipo, o dia só tava completo quando minha mãe deitava do meu lado e lia uma história. E pra mim, ninguém lia como minha mãe. Ela era, tipo, a pessoa mais inteligente do mundo. Pra mim, eu lembro que eu olhava pra ela nesse sentido de ela tem a letra mais linda do mundo, ela é a pessoa mais inteligente do mundo, ninguém nunca vai ler tão bem quanto ela. E eu tinha muito dessa visão. E durante o dia, quando ela não conseguia ler pra mim, né, porque ela tava fazendo as outras coisas, eu brincava e tudo mais, ela colocava pra tocar as fitas dessas histórias. Essas histórias, elas eram uma coleção bem completinha, e aí ela vinha com, se eu não me engano, quando você terminava ela e tudo mais, aí você apresentava lá na banca, e aí vinha tipo com uma mini estante de plástico para você montar e colocar todas as histórias no meio. E nas laterais você colocar as fitas das histórias. E cada grupo de histórias tinha uma cor. Era laranja, azul, vermelho, verde e amarelo. E aí, por exemplo, se o livro era com a capa amarela, a fita também era amarela. Aí você colocava para tocar no toca-fitas e ele contava exatamente a história, né? Uma pessoa lendo aquela história. Cara, era muito legal. A minha mãe colocava, e eu tenho uma lembrança muito vívida do. E agora? É do livro do Patinho Feio, mas ele até cantava, porque tinha uma música dentro que ele ficava assim: Nós somos as garcinhas. Tchu, 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 tchu. Cara, isso marcou, ficou na minha cabeça. Eu tenho certeza absoluta que eu não tinha 5 anos quando eu ouvi esse tipo de coisa. E isso pra mim foi tão mágico, era tão legal ver as histórias e ouvir recorrentemente as histórias. Eu não sei quantas vezes eu já ouvi cada uma daquelas histórias. Eu reli também depois de adulta e parece que a mágica nunca vai embora. E eu tenho essa lembrança muito forte do dessas fitas, né, que contavam essas histórias. E eu acho que por ter essa visão sobre o audiolivro, ter essa lembrança sobre as histórias sendo contadas, pra mim é muito estranho pensar que tem gente que acha que isso não pode ser uma leitura. Eu nunca vi uma questão de, as pessoas falam que é por isso que não pode ser. Eu só vi uma vez falando que, se você não lê, então não é leitura. Se você está ouvindo, é porque você está ouvindo uma história, mas isso não conta como uma leitura, porque você não efetivamente leu, não parou, abriu e efetivamente leu. Só que eu acho que nisso a gente acaba entrando também numa situação um pouco complicada, que é o quando é válido você ouvir e quando é válido você não ouvir. Porque eu até vi uma pessoa fazendo uma pergunta assim, mas e as pessoas que são deficientes visuais? Para elas, então, elas na verdade nunca leram uma história? Você vai chegar nela e falar assim, na hora que ela fala, eu li uma história assim, assim, assado. Não, você não leu uma história, né? Você ouviu uma história, é diferente. Aí, tipo, o audiolivro é dessa forma. É para as pessoas que são deficientes ou de visão. Aí sim, para elas, audiolivro é ler uma história, conta como leitura. Mas se você pode ler, audiolivro para você não é considerado uma leitura porque você não abriu e efetivamente leu.
Ai, uma pessoa que é deficiente visual. E aí ela lê em braille, né? Não, você não tá lendo, você não tá abrindo e olhando e formando as frases, não. Ler com a ajuda das mãos também não é leitura. Quando que a gente vai ficar colocando o que é e que não é leitura? E sabe pra mim qual é o ponto sobre isso? Não é o fato de brigar de gente, como assim? Qual é o parâmetro? É que muitas vezes a gente fazendo esse tipo de coisa, a gente só tá segregando a situação. Então, assim, audiolivro tem muitos deles disponíveis no próprio YouTube, no próprio Spotify, de livros clássicos, de diversos livros, né? Não tô aqui entrando no ponto de muitas vezes a gente também comercializar um livro de forma errada, né? Livros que são recém-lançados, se a gente lê eles em plataformas sem autorização do autor, da editora, isso na verdade se categoriza como pirataria. Mas no sentido de livros clássicos que têm domínio público, quando você faz esse tipo de leitura, quando você disponibiliza dessa forma, tem pessoas que não vão ter acesso a comprar propriamente um livro, mas às vezes elas vão ter acesso à internet. Na maioria das vezes, né, elas vão ter acesso à internet. Isso vai possibilitar que ela tenha contato com histórias. E às vezes a pessoa ela tá começando esse contato e ouve que isso não é leitura, que isso não tá certo, que isso não é o hábito da forma correta. Às vezes é uma coisa que desanima muito, sabe? É muito fácil falar que uma coisa não é leitura. Olha, esse livro que você conseguiu ouvir no Spotify não é leitura, porque leitura é realmente você abrir e ler o livro. Quando você trabalha com a internet, recebe zilhões de livros por mês. E aí você tá lá fazendo sua leitura. Gente, isso também impacta na forma como a pessoa lida com a própria rotina. Porque muitas vezes as pessoas que escutam audiolivro são pessoas que elas não têm tempo de sentar e abrir e ler o livro. A minha mãe colocava as fitas pra mim porque para ela era melhor que a filha dela quisesse ouvir histórias e se conectasse com histórias do que não ouvir na hora que ela não conseguia. Porque minha mãe colocava, não era na hora que, tipo, eu não quero ler, não quero abrir o livro e mostrar pra ela. Eu tô lavando roupa, tô usando comida, tô cuidando da casa, não tenho como, mas eu também não quero deixar ela desamparada, quero trazer alguma coisa pra ela. E aí eu coloco a história pra tocar. Muitas pessoas que ouvem o audiolivro, elas são mães. Então, cuidando de criança, cuidando de casa, cuidando de marido, indo pro trabalho. E é nesses momentos que ela consome o audiolivro. Aí ela tá ali, tá consumindo, ela vai contar sobre isso. Imagina se a gente fizesse isso. Gente, li esse livro enquanto tava indo pro trabalho. Obrigado. Hoje em dia tem muitos aplicativos também com leitura, né? Eu acho que o que eu mais conheço é a Pilgrim, que ela tem os livros dela. E aí ela já produz os livros em audiolivro também. Então ela produz em diversos formatos e comercializa dentro do aplicativo dela, que é o aplicativo pago. E aí, nossa, gente, li esse livro, ouvi esse livro aqui na Pilgrim enquanto estava indo para o trabalho. Não, 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 não. Você não leu esse livro. Tire ele da sua lista de livros lidos do ano. Isso não é leitura. Eu não vou prestar atenção naquilo que você está falando. E, de novo, os argumentos que eu já vi acerca de audiolivro não ser leitura é justamente o fato de você não estar em si abrindo o livro para ler o livro. Só que eu acho, né, que um dos argumentos que pode ser contra o audiolivro ser leitura é uma coisa que eu já ouvi de pessoas que falam: eu não consigo ouvir audiolivro porque eu não consigo prestar atenção. Isso pode ser um argumento, né? Olha, as pessoas elas escutam o livro porque isso dá a falsa sensação de que elas estão lendo, e aí elas falam que leram, mas na verdade elas não estão prestando atenção, elas estão fazendo outra coisa, colocaram o livro para se sentir menos pior por não estar em si criando um hábito. De fato, isso sim pode acontecer. Mas a questão do audiolivro ela é muito boa para treinar a nossa cabeça a prestar atenção naquilo que a gente está fazendo, prestar atenção naquilo que a gente está ouvindo, né? Uma vez eu até fiz um vídeo para rede social, falei isso no sentido de brincadeira, né? Se você ouve e não consegue prestar atenção, que dó dos seus amigos. E um pouco do audiolivro é isso. A primeira vez que eu ouvi um livro, eu também fiquei um pouco confusa. A gente é tão acostumado a fazer um trilhão de coisas ao mesmo tempo que quando a gente coloca algo pra ouvir, é natural que a gente preste mais atenção nas coisas que a gente tá propriamente fazendo. Então, por exemplo, eu tô aqui limpando a casa, dando tudo de mim. Aí eu tô prestando atenção pra ver se eu tirei toda a poeira. E aí nisso eu, tipo, deixei passar, sabe, uma informação da história. E acho que a grande questão pra gente consumir audiolivro e conseguir entender tudo é voltar. Sempre ficar voltando pra parte que você não prestou atenção, pra parte que você não conseguiu entender. Então, qual é a última coisa da história que você se lembra? Volta até aquela última coisa e vai ouvindo. Vai treinando essa cabeça pra ser inteligente, pra prestar atenção realmente naquilo que ela está escutando. Eu também, no meu primeiro audiolivro, né, depois que eu voltei a consumir, tô falando lá na infância, porque na infância eu também ficava sentada na frente do rádio pensando, meu Deus, isso é a coisa mais mágica do mundo. Mas depois de adulto, quando tava fazendo isso, quando tava ouvindo audiolivros, eu também tive a minha dificuldade. E eu fazia justamente isso. Calma.
deixei passar, comi bola aqui, não prestei atenção. Volta lá, até a última parte que eu me lembro. E aí eu aproveitava pra fazer uma recapitulação de tudo que eu sabia ali da história. Bom, aconteceu isso, beleza. Vou seguir a partir daqui, tá, tô entendendo, a história vai seguir pra esse rumo. E eu já tive experiências fantásticas de leitura, porque o audiolivro também, ele não é o tipo de coisa que a pessoa abre e ela lê de forma robótica, como se fosse uma inteligência artificial lendo para você. Muitas pessoas se dedicam a colocar efeitos sonoros nisso. Tem um audiolivro de O Hobbit que é simplesmente fantástico. Na hora que ele abre a porta, faz barulho de porta. Na hora que ele começa a jornada, faz barulho de árvore, de vento passando, assim. É muito legal. As pessoas, você vê que elas se dedicam a fazer um baita trabalho para você ouvir, para você estar imerso dentro da história. E muitas vezes esse tipo de coisa pode levar as pessoas a começarem o hábito da leitura, a se apaixonarem pela leitura. Porque outra coisa que acontece também dentro do mundo literário é que a gente não pega um livro do nada, abre ele e fala, meu Deus, essa é a coisa mais incrível do mundo. Olha só, eu tô lendo essas palavras, é que eu tô fantasiando com o que tá acontecendo. Muitas vezes a gente não gosta da leitura porque, eu não me conectei. Eu não isso, não aquilo. Porque você simplesmente não está acostumado. E o audiolivro é exatamente isso. Às vezes você não se dá bem porque você não tá acostumado. Aí eu acho que virar para as pessoas e falar assim, isso não é leitura. Você não deveria fazer isso. Você deveria estar lendo, porque quando você lê, você aprende muito mais, muito isso, muito aquilo outro. Fala um negócio também pra você, viu? Quando eu comecei a ouvir audiolivro, a minha leitura em voz alta também melhorou. Porque ouvir as palavras, ouvir a entonação que é feita inconscientemente ajuda a gente a prestar atenção e a falar melhor. O que eu ia falar é. Você já reparou que aquelas pessoas, acho que isso falam em palestra, pra ser sincera, que é assim, você, de acordo com o seu meio, você age de uma determinada forma. Então, se você tá no meio de pessoas que falam muita coisa errada, você, às vezes, na maioria das vezes, não vai ser o tipo de pessoa que vai ser extremamente culta. Sabe, você acaba ficando naquele meio, você acaba pegando as características daquele meio. Então, quando você escuta uma leitura, que é uma boa leitura, tipo, desses aplicativos que eu comentei pra vocês, inclusive a Pilgrim tem o Emílio Garofalo narrando a trilogia cósmica de C.S. Lewis. E é simplesmente fantástico, ele lê muito bem. Então você ouvir esse tipo de coisa te dá uma. Eu ia falar expertise. Hoje eu gravei um vídeo pro YouTube, pausa aqui rapidinho. E eu não conseguia lembrar a palavra habilidade. Pra mim só vinha na cabeça skill. E não ia, nossa, como ela é bilíngue. Não, não, era por causa de jogo, sabe? Tipo, você tem. Eu peguei tal skill, isso. E eu não conseguia lembrar a palavra habilidade. Mas enfim, voltando aqui pro que eu tava falando. Ficar ouvindo isso, estar nesse meio de consumir literatura, também te ensina a falar melhor. Porque, beleza, eu passo a vida inteira enfornada aqui no livro. Aí você eu já tive a situação de conhecer uma pessoa que falava que lia muito. E assim, glória a Deus, beleza, ela lia mesmo, tinha outros livros lá. Não vem ao caso aqui o que ela lia. E aí eu já pude participar de um estudo com essa pessoa, um estudo bíblico, e na hora que ela pegou pra ler aquilo em voz alta, eu fiquei, meu Deus do céu. Às vezes a gente tá lendo na nossa própria cabeça, tá lendo muito errado, tá tendo muita dificuldade na hora de ler as frases. E eu acho que nesses momentos o audiolivro ele também é muito bom para nos ensinar a ler de forma assertiva, de uma melhor forma, a entrar melhor na história. Uma coisa que eu fazia também quando eu tava no começo dos audiolivros, que às vezes eu me perdi um pouquinho naquilo que estava acontecendo, era pegar o livro e ir acompanhando junto com a leitura. Tipo, aprender a ler aquilo direito, de novo, de forma assertiva, de forma boa, fazer uma boa leitura daquilo que estava acontecendo. E isso transformou o meu hábito de leitura. Eu acho que você já sabe, com base nos cafés que a gente toma juntos, que eu sou meio crica quando o assunto é fazer algum tipo de segregação, né? Eu até comentei aqui que eu acho que é muito fácil a gente falar, nossa, essa forma que você tá lendo não é leitura, quando a gente trabalha com o mundo literário, tem muito dinheiro pra ficar gastando em livro. Porque eu tenho uma vaga lembrança, isso é bem vago, viu? Pode ser que esteja enganado de quando começou a era do Kindle, e aí era tipo livro digital, e as pessoas criticavam, tipo, isso daí não é leitura. Não, livros do Wattpad não é leitura. Não, isso aqui não é leitura. É sempre assim. Tudo não é leitura. No fim, você tem que ter dinheiro para comprar mundos e fundos de livros e entulhar eles na sua casa, na sua estante, e sentar com uma vela, numa luz amarela, para ler por 3 horas por dia um livro, assim, super crânio. E isso só é leitura, o resto não é.
E eu acho que essa é uma pressão que acabou vindo um pouco com as book redes, né? Com os youtubers literários, Instagram de literatura, TikTok de literatura. Eu acho que isso acabou vindo porque a pessoa que trabalha lendo livros, ela é privilegiada nesse sentido de, gente, você tem que ler todos os dias. Sendo que o nosso trabalho é ler todos os dias, entendeu? Mas essa não é uma realidade que se adequa a todo mundo. E isso não foi só em formato de leitura, em hábito de leitura, só que eu vou se tornando uma quantidade de livros lidos, onde se você não lesse 10, 12 livros por ano. Gente, mas é um livro por mês. Desculpa ver que esse carro aqui do condomínio ele é realmente barulhento, mas enfim. Gente, como assim você não lê um livro por mês? Olha, pra mim, ano passado, eu li pouco. Eu sei, e li pouco comparado a mim mesma, tá bom? Porque já teve anos que eu li bastante. Ano passado eu li 53 livros, e isso pra mim, no meu ritmo de leitura, é pouca coisa. Só que eu conheço pessoas que terminaram o ano lendo 2 livros e ficaram muito felizes porque conseguiram ler 2 livros no ano. E isso é a meta daquela pessoa, isso se enquadra na realidade daquela pessoa. Porque pra mim, eu recebo livro, eu trabalho com livro, eu escrevo livro, então eu tô constantemente rodeada de livro e precisando ler livros. Então cada um se adequa à sua determinada realidade. Imagina se a maioria das pessoas fala assim: calma, você não tem uma estante? Não, pera, todos os livros da sua casa são 10 livros? Nossa, porque na minha casa, gente, eu acho que é muito legal que a gente possa trabalhar com livro, mas às vezes isso deixa a gente muito sem noção. Muito sem noção. E isso acaba gerando essas segregações, sabe? Tempo de leitura, nossa, como assim? Você não lê 2 horas por dia? Não, todo dia eu pego 1 hora pra ler. Meu, eu penso pela minha mãe. Na época que eu e minha irmã éramos crianças, minha mãe não tinha 1 hora por dia pra ler. Não é assim que a vida funciona. Eu não tenho 1 hora por dia pra ler. Eu acho que assim, se eu ficar lendo a todo momento, em todos os intervalos que eu tenho, eu devo dar 1 hora. Na verdade, vai sim dar 1 hora. Eu tô aqui repensando a minha rotina do dia. Só que essa não é a realidade da maioria das pessoas. Por exemplo, não é a realidade do Gerson, que trabalha, tem seu trabalho CLT, faz as coisas aqui em casa, que estuda. Essa não é a realidade dele. Valor dos livros também é outra coisa. De, nossa, como você está achando R$ 60 num livro caro? Essa é a grande realidade. A maioria das pessoas acha que R$ 60 num livro é caro e tem os seus motivos para achar que R$ 60 num livro é caro. Muitas vezes a gente também olha para as pessoas e fala assim: nossa, mas se fosse numa comida você gastava. Mas fosse nisso, nisso e aquilo. E sabe de uma coisa? Eu gasto R$ 60 num livro, mas eu não gasto R$ 60. Agora, vou pensar aqui que eu não gasto R$ 60 numa maquiagem. Pra mim é simplesmente absurdo gastar R$ 60 numa base. Pra mim, pra minha cabeça, é completamente incabível. Mas, sabe, o meu lazer é ler livros. E às vezes o lazer da outra pessoa é se maquiar. Então ela gasta dinheiro com maquiagem, porque é uma boa maquiagem vai fazer bem pra pele dela. E muitas vezes, dentro do meio literário, como a gente é crica com isso. Nossa, por que. Não, porque olha só, tá achando caro. Mas no combo do McDonald's, e o que isso tem a ver com a gente? Sabe, por que a gente tá de novo enchendo o saco de uma pessoa porque ela não tá disposta a pagar 60, R$ 70 num livro? Por que a gente tá enchendo o saco porque ela lê livros que são mainstream? Ai, nossa, mas ela gosta de ler livros de autoajuda. Tá vendo? A gente saiu de um lugar onde a gente não conseguia trabalhar com livro, onde era complicado. Eu lembro que no ensino médio, uma menina que estudava comigo, ela falou pra minha professora de português que ela queria crescer, né? E trabalhar na editora, sendo a pessoa que recebe os originais das pessoas e lê pra ver se a editora publica ou não. E a minha professora de português virou pra ela e falou que era melhor ela achar outra coisa porque ela ia passar fome. Então a gente veio de um lugar disso, onde livro não dá nada, absolutamente nada, pra um lugar onde a gente critica as pessoas que não pagam caro em livros, que não tem 3 horas por dia pra sentar e acender uma vela e uma luz amarela pra ler uma história, que não lê mais de 100 livros por ano. A gente foi pro outro extremo e agora a gente conseguiu as mesmas coisas nos dois lugares, que são pessoas que não leem, pessoas que não gostam de leitura, pessoas que acham que leitura não é pra elas, porque a gente conseguiu, a gente teve a capacidade de olhar e falar para as pessoas que nem sabiam disso, que tinham dificuldade no hábito de leitura e transformar o hábito de leitura num porre. E assim, isso me deixa completamente chateado.
E eu penso sobre o problema da gente achar que audiolivro não é leitura nesse sentido. O problema não é que, nossa, pra mim é leitura, porque quando minha mãe isso, minha mãe aquilo. Porque se é a minha experiência e ninguém tem nada a ver com isso, as pessoas não têm que achar uma coisa só porque eu acho. Mas a grande questão por baixo da gente falar que Kindle não é leitura, que um livro barato é leitura, que um livro mainstream não é leitura, que se você não estiver lendo clássico, você não está lendo direito, é o fato de que a gente está segregando uma coisa que nunca deveria ter sido segregada. A gente comentou sobre isso no último café da tarde, né? Que a gente estava falando sobre tradução de livro. Mas eu acho que isso é importante da gente colocar aqui, para que a gente possa falar para as outras pessoas, para que elas possam saber desse tipo de coisa, que elas podem ler com calma, que o livro de R$ 10 que ela comprou nessas bancas de livros de R$ 10 é sim uma leitura e que se ela tá gostando, ela deveria continuar, porque a leitura é para todo mundo, que a gente precisa encontrar o livro que a gente gosta e a partir daí a gente vai descobrir o mundo da leitura. Se você é mais fã de ficção científica e, tipo, só pegou livro de romance pra ler, aí você fala, a leitura não é pra mim. Não é que a leitura não é pra você, você não encontrou aquilo que você gosta, o livro que você gosta, da forma que você gosta. Então, assim, eu entendo, quando a gente pensa nessa questão de hábitos de leitura, que a gente precisa ser incentivadores das pessoas, para que elas criem esse hábito. Ela não está lendo muito pouco, ela está desenvolvendo hábitos de leitura. E se a gente virar uma pessoa que, entre aspas, está lendo pouco, vira, nossa, você está lendo pouco, ela não vai olhar e falar, nossa, verdade, meu, muito obrigada. A partir de agora eu vou 10 livros por mês. Não, você mudou a minha vida. Mudou a minha cabeça, realmente. Tô lendo muito pouco. Não é isso que vai acontecer. Toda vez que a gente critica uma pessoa dentro desse mundo literário, a gente não vai conseguir que ela vire e fale, nossa, arrasou, vou mudar tudo. Se você pega uma pessoa que tá ouvindo audiolivro porque ela não tem um tempo ali pra ler, ou ela não se identificou tanto, ela gosta do audiolivro, enfim, por qualquer motivo, isso daí é da leitura. Ela não vai virar e falar, nossa, verdade. Hoje, quando eu chegar em casa, eu vou abrir a Amazon e vou comprar 14 livros. E vou tentar ler eles todo esse mês. Nossa, você mudou minha vida. Realmente, audiolivro é horrível. Eu acho que vou fazer um canal de protesto contra audiolivros. Não é isso que vai acontecer. A gente vai fazer com que a pessoa, tipo, ai, nossa, que saco. Aí das duas, uma, ela vai continuar ouvindo e vai achar que o mundo da leitura é um saco, ou ela vai parar de ouvir. E aí a gente perdeu mais uma pessoa que poderia estar consumindo, poderia estar crescendo, porque livros, eles são muito mais do que um consumo de cultura, sabe? Eles são uma formação de ser humano. Então, eu acho que esse é o grande problema das críticas no mundo literário, que a gente afasta as pessoas daquilo que elas nunca deveriam ter sido afastadas. Meu, no mais, eu gosto muito de audiolivro, acho que é isso que eu queria falar. Você tem costume também de ouvir audiolivro? Você já ouviu alguma vez? Ou já teve dificuldade? Se você teve dificuldade, é sério, faz aí isso, faz esse teste que eu falei aqui pra você no café. Lê, tipo, acompanhando no livro, ou vai prestar atenção e quando você parar, tipo, de prestar atenção quando você perdeu alguma coisa e perceber que você perdeu, volta até a última informação que você tinha lembrado. Isso vai te ajudar muito. E pode ser que te abra uma nova porta aí. Pra sim você ler mais livros, pra sim você gostar de outros gêneros, experimentar outros gêneros. Espero que isso te ajude e queria muito saber a sua opinião. Muito obrigado por ter vindo tomar café aqui, viu? É um prazer te receber. Um beijo e até a próxima.